Olá, meu nome é Isabel, fui convidada a conversar com vocês um pouquinho sobre uma personagem da Bíblia, uma mulher muito importante, que por sinal o nome dela também é Isabel. A história de Isabel está relatada lá no livro de Lucas, em 3 versículos que a gente vê um pouquinho mais sobre o destaque dela. Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 7, que diz assim: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Então, o que a gente vê aqui? Que se a gente for trazer para o nosso contexto de hoje, provavelmente Isabel e Zacarias seriam líderes, pastores, alguma referência dentro da igreja mesmo, né? E eles eram pessoas que eram conhecedoras da palavra, eles tinham conhecimento da palavra, conheciam de Deus, conheciam dos estatutos, dos mandamentos. A gente sabe que o judeu ele é muito criterioso com relação ao ensino da Torá, ao ensino da própria palavra de Deus, né? E eles tinham esse conhecimento, então eles eram pessoas que provavelmente eram exemplos, eles eram pessoas que eram cobrados por ter que prestar um certo testemunho, uma postura, né? Diante da sua comunidade, diante do local que eles viviam e da comunidade a que eles serviam. E é muito interessante a gente ver aqui que Isabel também ela era dessa linhagem sacerdotal, né? Ela pertencia, ela seguia o seu esposo, ela tinha o mesmo chamado que ele. Talvez por ser mulher na época não exercesse como é hoje, é lógico, mas ela era dessa linhagem sacerdotal também. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesses 3 versículos é que diz assim que eles eram justos aos olhos de Deus, obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Sendo justos aos olhos de Deus, obedecendo a tudo quanto o Senhor ordenava, eles ainda tinham uma deficiência. Eles ainda tinham um pequeno problema para eles, né? Eles não tinham filhos. E o sonho do coração deles, provavelmente, fosse ter filhos, porque a gente sabe o quanto a mulher judaica, tanto a mulher era cobrada por ter filhos. Provavelmente, Isabel recebia questionamentos, mas vocês vão ter filhos? Vocês não vão ter criança? E o tempo foi passando, né? Alguns estudos que eu fiz contam que ela poderia ter aqui aproximadamente uns 60 anos já, ou seja, as possibilidades reais dela ter filho também se esgotaram, né? E já eram velhos, o texto fala aqui, né? Alguns textos são mais mansos, que dizem eles já eram avançados em dias. Aqui essa minha versão fala bem, eles já eram velhos, ou seja, eles não poderiam mais ter essa possibilidade natural de ter filhos. E continuando aqui no texto, que eu não vou ler, que senão vai delongar muito, fala que o anjo apareceu para Zacarias enquanto ele estava lá exercendo as suas funções no templo diante de Deus, de sacerdócio, né? E Zacarias ficou muito perturbado quando ele viu o anjo do Senhor, né? E ele fala, né? Olha, você terá grande satisfação e alegria, muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Já disse que ele vai ter um menino, um filho, né? Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer, para muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus,
Será um homem com espírito e poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Ou seja, o anjo do Senhor está descrevendo ali para Zacarias a promessa. E a gente sabe, no texto é descrito isso, né, que Zacarias ele duvidou dessa promessa e por isso ele ficou mudo até o nascimento da criança, ou seja, da promessa até o nascimento. Provavelmente aí uns 10 meses, 9 meses mais ou menos, né, mudo. Já pensou a gente mulher, dificuldade, né, a gente ficar quieta. Eu pelo menos eu falo o tempo inteiro, gente. E para Zacarias não deve ter sido fácil também, porque ele precisava trabalhar, ele precisava exercer. E a condição de Isabel, né, nesse tempo todo. Olha como, pra gente ver, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Isabel ela se alegrou muito com essa promessa, né? Ou seja, vamos voltar lá um pouquinho. Eles conheciam os mandamentos do Senhor e eles ainda não tinham experimentado da promessa de um filho, né? Daquilo que alegraria o coração deles por seu desejo deles. Mas aqui em momento algum diz que eles blasfemaram, que eles abandonaram essa certeza, né? E nós, por muito menos, algumas vezes, nós nos deixamos levar. O tempo passa e nós desacreditamos de Deus, né? Muitas vezes Deus compartilha coisas no nosso coração, na nossa adolescência, ou até mesmo na vida adulta, promessas que a gente sabe que são de Deus, e quando Deus ele cumpre essas promessas, a gente faz assim como Zacarias desacredita. E a nossa postura deveria ser como a de Isabel, né? Eu acredito que se Isabel tivesse desacreditado, a Bíblia traria alguma coisa nesse sentido, né? Então que nós sejamos firmes em Deus, firmes na palavra do Senhor, acreditando que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E outra parte aqui desse texto, né, que fala sobre Isabel, que eu acho muito interessante mesmo. Até a minha Bíblia traz assim a felicidade de Isabel, né? São os últimos, os versículos 24 e 25, que diz assim, ó, pouco tempo depois, sua esposa, né, a esposa de Zacarias, Isabel, engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim, disse ela, em minha velhice, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Ou seja, era um desejo do coração dela ter filhos. E ela acreditou, Deus transformou o que é o próprio, né, o que era vergonha, em felicidade para eles. E dando uma felicidade que era João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, aquele que foi o precursor, né? A voz que clamava no deserto, que falou sobre a voz, ele ser a voz de Elias, né? Vamos parar para pensar, não vamos desacreditar das promessas de Deus a ponto de calar aquilo que é maior que Deus tem, né? Com certeza, Isabel e Zacarias, eles estavam amparados por uma promessa, a promessa de que eles teriam um filho. O anjo do Senhor veio, se revelou a eles teriam um filho, mas eles não tinham ideia de quão grande seria esse homem. Mesmo que o anjo dissesse, olha, ele vai ser um grande homem, vai trazer muita alegria para a vida de vocês. Eles não tinham ideia palpável de quão grande seria esse homem. Às vezes a gente passa por momentos de dor, de sofrimento, e esses momentos de dor, de esterilidade, de sofrimento, de sequidão, são para preparar o nosso coração para algo maior, que só o Senhor sabe, que só o Senhor tem para nós, que só o Senhor tem revelado para nós. Eu imagino Isabel chorando, Isabel muitas vezes questionando até Deus o porquê. E quando João Batista nasce,
João se torna um motivo de muita alegria naquela casa, a alegria da velhice, né, naquela casa. É interessante a gente pensar também no nome de Isabel, que significa Deus cumpre, né? Deus cumpre. Então a promessa de Deus se cumpriu por meio da vida dela. E a gente vai ver Isabel também depois, quando Maria, depois que recebeu a visita de um anjo também, a mãe do Salvador, né? Vai e passa um tempo na casa dela, né? Olha só que interessante. Isabel só pôde abrigar Maria porque ela sabia o que ela estava passando, o que Maria estava passando. Deus vai te fazer passar por situações e por meios, por coisas que são um preparo para que você possa ajudar a vida de outras pessoas, para que você seja testemunho, para que você seja capaz de abençoar a vida de outras pessoas, de ser meio do Senhor e meio de cura na vida de outras pessoas, para que você seja testemunho na vida de outras pessoas, para que você entenda e tenha empatia com a dor do próximo, com a alegria do próximo, com a necessidade do próximo, né? Da mesma forma que Maria, ela engravidou muito nova, olha os opostos, Maria engravidou muito nova, né? Não era casada ainda, e ela teve que se esconder um tempo na casa da sua prima, Isabel, né? E Isabel, ela já grávida, ela já era ciente, ela já tinha ideia daquilo que estava acontecendo no seu corpo e ela já pôde ajudar Maria. Então, minha irmã, eu gostaria que você tivesse isso em mente na sua vida, né? Que Deus, Ele não nos faz passar por situações que não sejam para nosso crescimento, para nosso aperfeiçoamento, para que nós possamos atender à necessidade do nosso próximo. Então é isso que eu queria dizer, em poucas palavras, de uma forma bem sucinta, bem tímida até, que é essa palavra que Deus trouxe no meu coração. Persevere, acredite, confie, porque assim como Deus cumpriu a promessa na vida de Isabel, Ele vai cumprir a promessa na sua vida, e não por causa de você, não porque você é bom, ou porque você é o melhor, ou porque você vem de uma linhagem sacerdotal. Ele vai cumprir para que o nome dele seja glorificado na sua vida, por meio da sua vida e na sua casa, porque ele não é um homem para mentir. Se ele fez essa promessa para a sua vida, se existe uma palavra para a sua vida, Deus vai cumprir. Persevere, você sim tem que perseverar, continuar nos caminhos de Deus, sendo justo, independente de tudo, buscando a Deus, sendo como Isabel e Zacarias eram, obedecendo os mandamentos do Senhor, cuidando dos mandamentos do Senhor, das promessas do Senhor. Esse é o nosso dever como cristãos, continuar agradando o coração de Deus. E em nome de Jesus, eu gostaria que você ficasse com essa palavra para a sua vida. Amém?